o Mar da Galileia. O Mar da Galileia é doce e é um grande lago. É um grande lago, próximo da cidade de Tiberíades, que também não é aqui. Mas, olha só, aqui também tem pescadores. Será que a pesca da noite foi boa? Eles deixaram ali a rede, ó. As redes estão ali. Eu não sei se à noite eles pegaram algum peixe. Não tenho nem ideia. Mas o barco tá aqui. E a gente hoje vai contar uma história que se passou no Mar da Galileia, que ainda existe até hoje, e que tem a ver com pesca. Então a gente vai fazer oração e vai começar, tá certo? Vamos lá, se preparem. Então, como eu falei, a gente agora vai fazer oração. Eu estava no Oceano Atlântico, que banha o Brasil. Eu não estava em Israel, no Mar da Galileia, que na verdade é na região da Galileia, um grande lago chamado Lago de Genezaré, e que também leva o nome, algumas pessoas chamam, de Lago de Tiberíades, ou Mar de Tiberíades, porque a cidade de Tiberíades é ali perto. Isso tudo eu já falei para vocês nessas 5 lições de janeiro, e hoje é a 5ª lição do mês de janeiro. Hoje é dia 30 de janeiro, e com essa lição a gente fecha as lições do Ministério de Jesus no Mar da Galileia. Mar da Galileia, esse aqui do mapa que eu mostrei para vocês, né? Um grande lago de água doce na região da Galileia, em Israel, onde Jesus fez grande parte do ministério dele. E hoje a gente vai contar essa história aqui. Essa aqui, tá? Que é uma história de uma pesca. A gente vai ver como aconteceu essa história. Primeiro a gente vai orar como a gente falou. Então, olhos fechados, para a gente pedir que Deus abra a nossa mente e faça com que a gente entenda a história direitinho, porque eu vou ler na Bíblia, tá bom? Então, vamos lá. Pega a sua Bíblia de uma vez. Vou dar um tempo. 1, 2, 3. A minha Bíblia já está aqui. E daqui a pouco eu vou falar aonde que a gente vai ler essa história sobre uma pesca, tá bom? Vamos fazer oração. Fecha o olho, mãos postas. Meu Deus querido, muito obrigado por essa lição. Ajude a gente a entender cada pedacinho dela e guardar no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Perfeito. Então, gente, antes de começar, vamos cantar? Vamos cantar, depois a gente começa. Ok, então depois que a gente cantou, então agora a gente vai contar a história. E a nossa história de hoje, do Ministério de Jesus no Mar da Galileia, ela se passa dentro do mar. A gente já viu a história que se passa na margem, a gente já viu uma história que se passa dentro de uma cidade, que era Caná, e hoje a nossa história se passa dentro do mar de novo. E eu escolhi o Evangelho de Lucas, tá? Lucas 5. Lucas, o número grandão é 5 e o versículo do 1 ao 11. Essa história que eu vou contar, que chama A Pesca Maravilhosa, ela está escrita no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, tá? Mas eu escolhi Lucas 5, tá aqui, ó. Do 1 ao 11 a gente vai ler, tá? E a gente vai ler e vai ver aqui as gravuras referentes a essa história, tá bom? Então eu vou virar aqui para a gente poder ver o quadro. Tá? E o quadro já está até mostrando aqui o Mar da Galileia, né? Aquele nosso quadro do Mar da Galileia, que você já conhece, tá bom?
Mas é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. É a praia do Mar da Galileia, né? É nessa praia que vai acontecer a nossa história, tá bom? Então vamos lá começar a ler a pesca maravilhosa. No versículo 1 já está escrito o seguinte. Deixa eu botar bem aqui. Pronto, aqui, ó. Isso, ótimo. Então está escrito o seguinte, 5:1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Gente, quem que é ele? É Jesus. E está escrito aqui o seguinte, aconteceu que as multidões, eu vou botar aqui uma multidão bem grandona, ó, é esse tamanho todo aqui, mas eu vou botar lá só um pedacinho aqui, tá bom? Uma multidão aqui. Aconteceu que essa multidão estava apertando Jesus, segundo está escrito na Bíblia. Eu acho que era tanta gente, que Jesus estava aqui no meio dessa multidão e a Bíblia diz que estavam apertando Jesus, assim, aglomerando, né? Porque queriam muito ouvir a palavra de Deus. E aqui está dizendo que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. Aqui a gente não está nem vendo Jesus, porque está no meio dessa multidão toda aqui. Número 2, versículo 2. E Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago. Então ele viu um barco aqui, um pouquinho mais longe, e ele viu um barco bem perto. Esse barco é um barcão, olha só, gente. Então eu vou botar só a pontinha dele aqui, tá certo? Ele não tá em cima do outro barco, não. O outro tá lá atrás, tá bom? Bom, então tinha esse barco e tinha esse aqui que já tinham ido para a praia, já estavam na praia. Jesus avistou esses 2 barcos, né? Continuando o versículo 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam a rede. Realmente o barco está vazio, né? Os pescadores desembarcaram e estavam lavando a rede. Então eu vou botar essa multidão um pouquinho aqui, para a gente ver que os pescadores estavam com as redes já nas costas, já guardando a rede. Jesus viu isso, viu que não só esse, tinha outros também, pescadores que já estavam lavando as suas redes porque já tinham terminado o seu trabalho de pesca. Ou estavam meio desanimados, né? Mas vamos lá. Número 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Por que será que Jesus entrou no barco? Porque Jesus teve uma brilhante ideia. Lembra que eu falei que a multidão estava apertando Jesus? Que tinha muita gente? Vocês lembram disso? Então, Jesus teve a ideia de, se ele entrasse dentro do barco, ele conseguia ficar um pouquinho mais longe, conseguia falar com todo mundo. Então ele pediu para Simão, já que tinha terminado o serviço e os barcos estavam vazios, será, Simão, que eu posso entrar em um dos barcos e de lá do barco você afasta um pouquinho o barco, eu fico lá dentro e consigo assim falar com aquele monte de gente que está lá na praia. Eu falo daqui, eles vão me ouvir e aí vai ficar tudo certo. Eu não estou lá apertado na multidão, senão eu não consigo falar com todo mundo. E aí foi para dentro do barco, de dentro do barco falava com a multidão. Ele aqui está pequeno, gente, porque ele está afastado da multidão, tá? Então, a multidão está aqui e Jesus está aqui. E aí ele foi falando, e está escrito aqui no final do 3. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Vamos continuar no 4. Quando acabou de falar, disse a Simão. Bom, terminou de falar com a multidão saiu daqui, Jesus saiu do barco e foi falar com Simão. Falou assim, Simão, olha só, vou continuar lendo. Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Nossa, que coisa difícil. O que é isso que Jesus falou com Simão? Ele falou assim, olha, Simão, pega o barco e vai pescar. Gente, Simão tinha acabado de pescar. Ele ia pescar de novo? Será possível isso? Aí Simão respondeu para ele e falou assim, número 5. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas logo depois Simão mudou de ideia e falou assim, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Simão topou o desafio de voltar para o barco
porque ele já tinha acabado de sair, já tinha lavado a rede. Eu vou voltar, porque o Senhor está falando, então eu vou fazer conforme o Senhor está falando. E assim fez. Então, Simão pegou os amigos, colocou no barco e foi novamente para o mar de Genezaré, lá para o meio, e lançou as suas redes. E a gente vai aqui ver na Bíblia de novo. Lembra que eu falei que eram 2 barcos, tá? E aí eles entraram no barco, foram para o meio do lago, e aí vamos ler aqui. 6. Lançando as redes, ou seja, isto fazendo, lançando as redes, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. O que quer dizer isso? As redes estavam tão cheias, que até o que acontecia? Rompia, as redes estragavam de tanto peixe. E aí, diz a Bíblia no versículo 7, que fala assim: então eles fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Gente, ficou tão pesado esse barco, tão pesado, os 2 barcos, que além das redes estragarem de tanto peixe, precisou de 2 grupos para poder puxar as redes, e os barcos de tanto peixe quase que afundaram. Olha a quantidade. Por isso é que esse capítulo chama a pesca maravilhosa. Não foi uma pesca simples, foi uma pesca além das expectativas. Simão Pedro não desanimou, porque ele já tinha ido no mar e já estava voltando da pesca. Ele obedeceu Jesus e ele viu uma pesca maravilhosa. Quantas vezes a gente desiste de fazer as coisas, né? Desiste e, poxa, não está dando certo. Gente, com confiança em Jesus, eles foram no meio lá do mar da Galileia e jogaram a rede de novo, fizeram o trabalho todo outra vez e conseguiram pescar esse mundaréu de peixe. Vamos ler aqui o 8. Eles foram lá para a praia de novo e eles ficaram muito maravilhados. Aí eles voltaram lá para a praia e diz a Bíblia no 8 assim: vendo isso que aconteceu, Simão Pedro voltou para a praia. Vou botar os barquinhos aqui, de novo. Saltou do barco, tá? Saltou do barco. E diz o número 8 que, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. O que quer dizer isso? Se ajoelhou, porque foi tão inacreditável, que ele chegou na praia, se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, sou um pecador. Pois à vista da pesca que eles fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão. O que será que Jesus disse para Simão Pedro? Simão Pedro falou assim: Senhor, me perdoe, eu não acreditei, eu tive dúvidas, eu fui lá no meio do mar, eu joguei a minha rede, veio peixe, mas antes eu tive dúvida. Me perdoa, eu sou um pecador. E se ajoelhou. O que será que Jesus disse para ele? Jesus disse assim: não temas, de agora em diante você vai ser pescador, mas pescador de homens. Olha só que interessante, ele era pescador de peixes, mas a partir de agora ele se tornou um missionário, que é um pescador de homens. O que é isso? Que consegue, contando as histórias do amor de Deus, as histórias, os ensinamentos que Jesus ensinou para ele, ele agora consegue transmitir para as outras pessoas e trazer pessoas até os pés de Jesus. Ele agora tinha se tornado um pescador de homens. E eles arrastaram o barco até a praia e começaram então a seguir a Jesus.
Então, olha que história bonita, uma história onde eles viram uma maravilha acontecer, que foi uma pesca maravilhosa, e eles se tornaram então pescadores de homens, pessoas missionárias, que aí estavam levando a palavra de Jesus para outros homens. Então, não só eles eram pescadores de peixes, mas agora eles eram pescadores de pessoas também, né? Trouxeram pessoas e mais pessoas e mais pessoas aos pés de Jesus. Muito legal essa história, muito legal. Gente, então, dessa forma, terminando esse mês de janeiro com essas histórias maravilhosas do Ministério de Jesus no Mar da Galileia, a gente se despede do mês de janeiro, entrando agora em fevereiro, tá? Um beijo grande para vocês. Vamos cantar exatamente a música que fala sobre essa história de lançar as redes e conseguir pegar os peixes que Jesus prometeu que ele ia conseguir quando ele lançasse as redes lá no mar, de novo. Então tá bom, gente, vamos cantar. Um beijo para vocês. Ainda tem mais um pedacinho. Ainda vou mostrar mais um pouquinho do Oceano Atlântico para vocês, depois da música, tá bom? Do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, no mar da Galileia. Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Bom, depois que a gente viu essa lição bem legal, a gente vai terminar aqui, nesse mar que não é o Mar da Galileia, porque esse aqui é de água salgada. O Mar da Galileia era um lago grandão de água doce, perto da cidade de Tiberíades. Então, gente, continuem estudando a Bíblia, não deixem de ler a Bíblia, não deixem de falar com Deus através da oração e tentar aprender todos os ensinamentos que Ele quer que a gente aprenda para viver nesse mundo lindo que Ele criou. E vamos cuidar dele, tá certo? Ouçam o barulho desse mar, que deve ser bem parecido com o barulho do Mar da Galileia. Abraço grande aí para todo mundo. Bom domingo!